22 de novembro de 2016. Corinthians vence Internacional, se mantém na briga por Libertadores e deixa o Colorado pertinho da Série B. Presidente do Inter detona a arbitragem que deu pênalti polêmico para o Timão. Torcida protesta na chegada a Porto Alegre. Palmeiras volta aos trabalhos na semana em que pode ser campeão brasileiro. Destaque do Peixe na reta final, Copete ainda sonha com o título. E ainda, conselheiros protocolam pedido de impeachment do presidente do Corinthians. As notícias do São Paulo e os preparativos para a decisão da Copa do Brasil. 3, 2, 1, chegando! Boa noite! O Gazeta Esportiva desta terça-feira tem Chico Lang, tem Celso Cardoso e começa falando do Coringão do Chico, que venceu o Inter 1-0 e continua na briga por uma vaga na Libertadores. O resultado deixa o Corinthians na 7ª colocação com 54 pontos, um pontinho apenas atrás do Botafogo e do Atlético Paranaense. Por outro lado, o Colorado, na 17ª posição, continua na zona de rebaixamento com 39 pontos. Veja como foi o jogo na narração de Osmar Garrafa. Bola rolando em Itaquera, Arena Corinthians, aqui tem Corinthians Internacional, é o Brasileirão na Gazeta para você. Tentou a finta, se livrou da marcação, mais um corte, o cruzamento para dentro da área, Romero! Tirou Paulão, Christian. Chegou com perigo o Corinthians, hein? O Inter todo fechadinho, Marlone. Camacho. Boa bola pro Fagner, pra trás, pro Camacho, é pra fazer. Olha o gol. Danilo Fernandes, não! Hernando salva em cima da linha. Vitinho. Houve um desvio, Walter ficou no meio do caminho. Olha só que bola traiçoeira, o Walter ia reclamando ali com a sua defesa, mas ele ficou no meio do caminho, hein? Marlone, por entre as pernas, torcida gosta. Marquinhos Gabriel recebeu. Vai passar o Fagner, demorou um pouco. Agora sim, pro Fagner, pra trás, pro Marlone! Ele encheu o pé, o Danilo Fernandes ficou torcendo. Essa passou perto, bom ataque do Corinthians. Bola pra dentro da área, o toque de cabeça do Balbuena, ela subiu demais. Foi linha de fundo, é só tiro de meta. Marlone. Cruzamento para dentro da área. Caiu e o árbitro deu pênalti. O Romero foi tocado, o árbitro dá pênalti. Danilo Fernandes reclama. E cartão amarelo para o Hernando. Ó, tire sua dúvida aí, ó. O Hernando disputando bola com o Romero. O árbitro deu pênalti pro Corinthians. Autorizado o Marlone. Corinthians pode abrir o placar. Marlone correu, bateu, é gol. Gol do Corinthians. Marlone abriu o placar na arena. Na marca de 10, Marlone bateu sem chances para Danilo Fernandes. Agora Corinthians 1, Inter 0. Marquinhos Gabriel fez o giro, procura alguém, achou o Marlone. Olha o Marlone, tá buscando espaço para bater na trave. Tô dizendo, tá buscando espaço para bater e bateu. Ela beijou a trave, deu uma olhada só. Olha o cruzamento, Fagner, Danilo Fernandes de soco. Danilo Fernandes adiantado. Na chegada ali era do Wendel, quase pegou o Danilo Fernandes de calça curta. Aí Jefferson, pedindo marcação ali. Wendel, abatido, toque de cabeça, não! Wilson livre de marcação. Subiu sozinho no segundo pau, hein? Anselmo. Seiras. Arriscou de longe, olha o Walter. Ele voou, não pegou a batida do Seiras. Ela foi linha de fundo, o Inter tem pressa. E essa passou perto, hein? Jean. Aí Jean. Se livrou da marcação, a batida Danilo Fernandes. Na sobra, olha o gol, Danilo Fernandes. Por duas vezes, duas oportunidades.
A última com Marquinhos Gabriel no rebote. Danilo Fernandes. Duas ótimas defesas, hein? Autorizado, Valdívia, direto, Walter foi lá e tá sem goleiro, hein? O Walter pode chutar pro gol, ó. Vai chutar pro gol, sem direção. Danilo Fernandes está voltando quando apita Rodolfo Toschi Marques. Não há tempo para mais nada em Itaquera. Aqui deu Corinthians. Corinthians sonhando com pré-libertadores. Internacional de Porto Alegre cada vez mais próximo do rebaixamento, 0. Eu acho que o Corinthians foi superior ao Internacional durante os 90 minutos. Não me lembro, sinceramente, de nenhuma oportunidade flagrante do Inter para fazer gol. Ao contrário, nós tivemos várias vezes. O Danilo fez uma partida excelente, muito meritória. Por outro lado, eu gostaria de ressaltar que eu lamento, sei que é um momento muito tenso para o Inter. Eles têm tido muitas dificuldades e, nesse momento, eu quero estar solidários com todos do Internacional, diretoria, torcida, jogadores. O que você achou da arbitragem? Você acha que realmente o Corinthians hoje foi beneficiado por um erro do árbitro? Olha, eu acho que o árbitro hoje, ele atirou no que viu e acertou no que não viu, porque se esse pênalti no Romero não foi, teve um no Fagner, flagrante, todo mundo viu, só que ninguém está comentando esse, porque o que se ressalta é o que acabou ocasionando o gol, né? E realmente as arbitragens têm sido muito falhas. E eu acho que hoje o direito do Internacional de reclamar é pleno. Eu acho que eles podem e devem. Só que isso não vai mudar aquilo que já aconteceu com o Corinthians também. Ele deixou de marcar um hoje e marcou um que talvez não tenha sido. Eu, sinceramente, ainda não vi com detalhes, mas eu acho que o Internacional cabe a reclamação até pela necessidade que eles teriam de ter pelo menos um ponto. Mas é mais uma vez que eu venho. O Internacional vem a São Paulo e é mais uma vez agarfiado violentamente pela arbitragem. 2005 foi assim, senhores, vocês sabem disso. 2009 foi assim, naquela final da Copa do Brasil. Ó. E hoje, de novo, 3 jogos importantes, decisivos, e nós violentamente garfiados nos jogos aqui. Pênalti totalmente inexistente, inventado pela arbitragem. Árbitro esse que avisei ao senhor Walter Feldman, da CBF, do risco de colocá-lo nesse sorteio. E caiu ele para ir para cá. Eu avisei pelas confusões recentes que ele criou no campeonato, arbitrando jogos do Campeonato Brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, nós seguimos com fé, vamos trabalhar, está difícil, mas nós vamos sair dessa. Amanhã tem sorteio da arbitragem para o jogo de domingo. Não pode cometer esse erro de novo, chega. Tá? Eu já havia também avisado, conversado com o presidente Marco Paulo Del Nero, que o Internacional não podia abrir mão de nenhum ponto. E hoje nos tomaram pelo menos um ponto. A rivalidade é Corinthians versus Internacional com o CBF, com a arbitragem. Essa é a rivalidade. Daí vem a rivalidade, daí vem o desconforto total que nós temos em vir aqui jogar e ser garfiado. Mais uma vez garfiado num jogo decisivo. Fazer reclamação formal, vai para os arquivos. Vai para os arquivos. Tá? Anular jogo aconteceu uma vez só. Acho que vão anular esse jogo de hoje? Não vão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vamos por partes. Primeiramente, o jogo foi um jogo fraco, um jogo muito ruim. O Corinthians teve uma ou outra oportunidade. O nome do jogo, na verdade, foi o Marlone. Foi quem criou o primeiro lance de perigo para o Corinthians, depois de uma bela jogada tramada. Acertou a trave no segundo tempo e fez o gol de pênalti. No cruzamento, inclusive, partiu dele. O pênalti, só o árbitro viu. Para mim, não foi. Inventou o pênalti. Mas até aí, né, o Oswaldo até que mostrou um certo bom senso, ele vinha reclamando muito da arbitragem. Dessa vez ele até dá a entender que realmente não houve o pênalti, mas reclamou de um outro não marcado. Sobre o Internacional, também é muito cômodo jogar nas costas do árbitro. O árbitro prejudicou o Internacional, sim, mas até aí a campanha do Internacional é ridícula.
Então é mais um lance para colocar no DVD, mas que não apaga a incompetência do Internacional. Quantas oportunidades criou o Internacional no jogo? O que fez o Internacional para merecer melhor sorte? Ia continuar na zona do rebaixamento mesmo assim se o pênalti tivesse sido marcado. Quer dizer, eu acho que é legítima a reclamação, mas quando o dirigente do clube vai depois do jogo e joga tudo nas costas da arbitragem, na verdade ele deveria assumir a responsabilidade dele, mandar Celso Roth faltando 2 jogos para terminar o campeonato, aí acha que o Lisca é o salvador da pátria, aí a culpa é da arbitragem. O Internacional não vence um jogo fora de casa desde maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Novembro, né? Ainda não chegamos em dezembro, quase dezembro. São 6 meses sem vencer fora de casa. Praticamente 6 meses. Será que a culpa é só do árbitro? Quer dizer, o Internacional, inclusive, venceu a partida do Santos lá, que o árbitro foi extremamente infeliz na situação com o Lucas Lima, quando venceu o Santos. Quer dizer, foi prejudicado algumas vezes, foi beneficiado outras vezes, num pênalti contra o Curitiba, absurdo, marcado por Internacional. E aí o árbitro vem aqui a São Paulo e fala que o árbitro está rebaixando o Internacional. Sabe, se você quer acreditar nisso em casa, ok, é uma opção, mas é ridículo. Assim como era ridículo o Oswaldo ficar dando um monte de desculpas nas rodadas anteriores que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, por isso perdeu. Sabe, o erro existe. O Corinthians foi beneficiado ontem, foi prejudicado outras vezes. O Internacional foi prejudicado ontem, mas foi beneficiado outras vezes. Acabou. Agora, vamos falar um pouquinho de futebol? E de futebol, sabe, o Internacional acho que realmente não tem o que falar, porque é de uma incompetência só. Eu vi uma entrevista do Danilo Fernandes depois do jogo, que resume bem o que é o Internacional. Isso parece um time de moleques, entendeu? Que falta comprometimento e falta mais do que isso, falta qualidade. E isso é responsabilidade da diretoria que demitiu 3 técnicos nessa temporada. Então, eu já disse aqui ontem e repito, o torcedor do Internacional, que aliás protestou muito na chegada do clube ontem a Porto Alegre, o torcedor do Internacional não merece isso, não merece um rebaixamento para a Série B. Mas essa diretoria, merece sim. Merece para aprender a administrar um clube de futebol. Quem sabe quando cair, volta mais forte. Foi assim com o Vasco. O Vasco caiu, disputou uma final de Copa do Brasil e foi para a Libertadores. O Corinthians caiu para depois ser campeão da Libertadores e do mundo. Quem sabe o Internacional aprende na segundona. Às vezes, se não é pelo amor, que seja pela dor, Chico. Bom, Celso Cardoso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu vou começar discordando totalmente de você. Primeiro, foi um grande jogo feito por parte do Corinthians. Tanto é verdade que se não fosse o Danilo Fernandes, o Corinthians tinha vencido de um 5-0, no mínimo. O Internacional não deu um chute a gol do Walter. Um chute a gol do Walter. Não, deu sim, passou perto. Não deu nada. Deu nada. A bola foi para fora. Bola no gol, o Corinthians mandou 5 bolas. 1 de pênalti. No meu ver, existiu pênalti. Daqui a pouco eu vou repetir o pênalti, eu vou dizer porque existiu. E depois, o Corinthians chutou 4 bolas que eram, uma delas, 2, 3 eram para ter entrado. Então, uns 4, 5-0 estava bom para o Corinthians. Então, o Corinthians jogou bem, sim, senhor. Foi um grande jogo do Corinthians. Sendo aquele do Flamengo, esse aí foi o melhor jogo que o Corinthians fez na era Oswaldo de Oliveira. E foi improvisando o Wendel no meio campo, não jogou com o Rodriguinho, não jogou com o Guilherme. Esse lance foi bonito. Esse lance foi... O jogo todo foi bom. O jogo todo foi bom. Não sei de onde você tirou que o jogo foi uma porcaria. Porque, pelo contrário, o Corinthians trocou passes, o Wendel no meio campo foi uma improvisação. Essa aí foi uma bobagem da zaga, com a que entra a bola. É o único lance perigoso que o Inter levou. Não, teve um outro chute de Nico Lopes. Mas foi para fora. Esse aí mais um. Quer dizer, é um time ruim esse Internacional. E está caindo para a segunda divisão porque merece. Agora, esse aí foi pênalti. Não, esse aí não. Esse aí era para ser gol. Olha, vê quantas chances o Corinthians criou. 3. O Corinthians criou várias chances, várias. Aí, o Oswaldo Oliveira, falando ainda do futebol apenas, ainda trocou o Marlone, trocou o Camacho e colocou em campo o Jean, que é um garoto ainda, e colocou em campo o Léo Jabá. O Léo Jabá quase fez um gol. E esse foi pênalti também. Foi pênalti. Mas o cara não teve a intenção, pisou no pé do Fagner. Isso é falta. Isso é falta. Então, devia ter sido marcado pênalti aí também. Olha lá, pisou no pé do Fagner. É que nós não estamos vendo, nós estamos um pouco distante, mas de perto, acompanhando. Aí, vamos, o Barba, volta esse lance aí.
Vamos voltar a esse lance aí, porque é o seguinte, a câmera, sacanamente, mostra, um pouco antes do Marlone cruzar, se você reparar, eu acho que é o Ederson, ele vem acompanhando o Romero, puxando a camisa do Romero. Gente, eu não vi nada. Está na frente do juiz, o juiz viu, olha lá. E quando o Romero sobe, ele passa da bola e ele empurra o Romero dando um giro de corpo no ar. Ele gira o corpo e derruba o Romero com o cotovelo. Dá uma cotovelada no pescoço do Romero. Olha, é claro isso para mim. Claro, não. Uma cotovelada nas costas, o Romero cai. E ele já vinha puxando a camisa do Romero. Então é claro que é pênalti. É que o juiz não marca. O juiz não costuma marcar pênalti assim. Palmeiras e Botafogo, por exemplo, teve uns 3, 4 pênaltis desse aí no Gabriel Jesus. Eu não vi pênalti. E o juiz não marcou nada. No Dudu não marcou. Esse aí marcou. Estava de olho, estava de frente. A gente tem as imagens lá do protesto, torcedores do Internacional, para a gente mostrar, que acho válido, né? Porque houve um protesto lá assim que a equipe desembarcou lá em Porto Alegre, já havia... Isso na madrugada, hein? Acho que, 2 horas da manhã, 2h30 da manhã. Já tinha torcedores lá esperando, furiosos. A situação do Inter, ela é delicadíssima. O Inter tem 2 jogos. Já caiu. Tem o Cruzeiro fora. Já caiu. Tem o Cruzeiro fora. E o Flamengo em casa. E o Flamengo não vai tem que vencer os 2 jogos e torcer para o Vitória perder os 2. E esse que é o problema, porque... Ou empatar um, né? Perder o grande problema, até o Palmeiras está envolvido nessa brincadeira aí. Porque o Palmeiras pega Chapecoense agora... E o Vitória na última rodada. E o Vitória na última rodada. O Palmeiras pode jogar com o time, o 3º, 4º time lá. Porque já vai estar campeão. Então, quer dizer, o Vitória deve ganhar do Palmeiras. Não porque o Vitória vai ganhar. Porque o Palmeiras, sei lá, vai dar uma relaxada. Bom, não sei se vai acontecer isso, mas de repente até pode acontecer. Então o Inter está fora, o Inter está na 2ª divisão. Bem feito. Quem mandaram entregar em 2007, rebaixar o Corinthians para o Goiás. Até churrasco na casa do finado Fernandão, que morreu no acidente de helicóptero. Deus o tenha. Porque o Fernandão era do Goiás, aí o Inter comprou comprou o Fernandão. E aí o Fernandão virou ídolo do Internacional. Tanto é verdade que tem uma estátua do Fernandão, depois que ele morreu, fizeram uma estátua em frente ao Beira-Rio. Está lá a estátua do Fernandão. Então, eles fizeram um churrasco na fazenda do Fernandão. Então, para comemorar a queda do Corinthians? Em 2007. Por quê? Porque o Internacional entregou para o Goiás. Porque se o Goiás perdesse do Inter, quem caía era o Goiás, não era o Corinthians. Porque o Corinthians empatou com o Grêmio lá. Sim. Foi um ótimo resultado que o Corinthians teve. Mas aí o Goiás o Inter entregou o jogo para o Goiás. Então, bem feito. Quem mandou fazer mutreta? Vai chorar na cama que é lugar quente esse careca aí. Presidente careca do Internacional. Ô Chico, se o Palmeiras ganhar, você vai cortar o cavanhaque, é isso? Eu não, porque... Já estão cobrando isso também. Me Alguém pararam no falou, elevador para saber que você Fala... disse que se o Palmeiras fosse campeão, você ia tirar a barba. Não, eu não falei nada disso. Não. Alguém falou Alguém que você falou. falou. No meu nome, não. Na minha boca, não. Eu fui cobrado essa semana, inclusive. Já Me pode pararam na tirar rua, metade. ele vai tirar a Aliás, barba? pelo contrário, eu fui um dos primeiros a falar que o Palmeiras ia ser campeão. Chico Fui um dos primeiros a falar. Lang, acho que não foi isso. Bom, enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. O Corinthians vai conseguir a classificação para Libertadores? Chico Lang. Sim. Sim? Vai conseguir com o pé nas costas. Vai ganhar do Atlético Paranaense e vai ganhar do Cruzeiro lá. É fácil assim, Celso? Não. Mas vai classificar. Vou explicar por quê. Acho que eu não tenho esperança do Corinthians no G6, não. É que eu acho que Grêmio e Atlético... Não tem competência para Não, vão ganhar a Copa do Brasil e abrir G7. Tá. Eu acho que o Grêmio chega no G6 e ganha também a Copa do Brasil, o Atlético ganha. Grêmio vai dar G7. Corinthians vai porque ele vai ser o 7º. Certo. Hora de falar do líder Palmeiras. Vai acabar em 5º, Corinthians. Ah, é? Quero ver, vamos ver. Aí, 5º, ele já falou. Bom, depois de ganhar a segunda-feira de folga, o Verdão voltou hoje aos trabalhos na academia de futebol em uma semana que tem tudo para ser longa para o torcedor palmeirense. O repórter Alexandre Silvestre está lá no centro de treinamento do Verdão e tem as informações. Boa noite, Alexandre Silvestre. Como é que está o clima por aí? Já é clima de vitória? Já é clima de festa? Boa noite, Michele, Chico, Celso, amigos e amigas.
Olha só, aqui na Academia de Futebol hoje, na reapresentação do Palmeiras após a vitória sobre o Botafogo, um tremendo oba-oba. Portões abertos, a torcida liberada para acompanhar o treinamento, torcedores comuns e não uniformizados, tietagem em cima dos jogadores, autógrafos, fotos, até o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol, foi assediado pelos palmeirenses, ele foi cobrado pelas contratações, a torcida quer o Prato, quer o Guerra, quer o Borja, o Alexandre Matos, que também virou uma estrela nos bastidores do futebol, disse que está trabalhando em cima desses reforços. Vamos ver o que acontece para 2017. Mas esse oba-oba se justifica, até porque só uma hecatombe, como diria Celso Cardoso, tiraria o título de campeão brasileiro do Palmeiras nesta temporada de 2016. O Palmeiras teria que perder os 2 jogos para Chapecoense e para o Vitória, desde que o Santos, que compete ainda com o Palmeiras matematicamente, vença as 2 partidas que restam dele, Santos, contra o Flamengo no Rio de Janeiro e depois na última rodada diante do fraco América de Minas. Convenhamos, o Palmeiras já é o campeão brasileiro deste ano. O técnico Cuca comandou um treinamento tático, técnico, basicamente com jogadores reservas e que pouco atuaram na partida diante do Botafogo. A única dúvida, em tese, para esse jogo de domingo contra a Chapecoense é na zaga. O Mina deixou a partida contra o Botafogo, foi substituído no Allianz Parque pelo Thiago Martins. A dúvida é se o Mina se recuperará a tempo e quem o Cuca irá escalar no lugar do Mina, o Thiago Martins ou o Edu Dracena, que teve o Edu Dracena, jogador experiente, uma conversa reservada com o Cuca. Os dois caminharam pelo gramado, por um dos campos aqui da Academia de Futebol, Cuca e Dracena batendo um papo. Na sequência, o Cuca reuniu todo o time, integrantes da comissão técnica, eles fizeram uma reza no círculo central desse gramado, desse campo, uma corrente para frente, aquele momento também para os jogadores se soltarem, se unirem ainda mais em prol desse objetivo que não acontece há 22 anos. A última vez que o Palmeiras foi campeão brasileiro, em 1994. Aliás, um bicampeonato. Foram 2 bicampeonatos do Palmeiras nessa fase de campeonato brasileiro de 71 para cá. Em 72 e 73 e depois 93 contra o Vitória da Bahia e 94 diante do Corinthians. E em 94, o Thiago Martins, o entrevistado do dia, o personagem na entrevista coletiva de hoje na Academia, sequer era um projeto de gente. Vamos ouvi-lo. Nem nascido eu tinha nessa época, mas o efeito a gente vem trabalhando desde o começo do ano para isso, né? Então a gente comprou a ideia do Cuca, ele já tinha falado, mas a gente comprou a ideia dele e estamos nos preparando. E o efeito é igual esse grito que a torcida está ansiosa, nós estamos ansiosos, mas com os pés no chão, que a gente sabe que tem mais uma batalha contra a Chapecoense, que é um time que vem muito bem, está disputando a Sul-Americana ainda, mas um jogo muito complicado. A gente tem que trabalhar e nos conscientizar que não vai ser fácil e que a gente tem que dar o nosso melhor. E para a torcida isso vai ser espetacular, para a gente também, é um marco histórico. E você consegue imaginar esse Palmeiras campeão brasileiro com um calendário lotado para o ano que vem, Libertadores da América, tudo mais, sem o Cuca? É complicado, porque desde quando ele chegou, os outros técnicos que estavam fizeram ótimos trabalhos também, nos ajudaram bastante a desenvolver. E quando ele chegou, a gente não estava numa fase tão boa e foi criando corpo, foi evoluindo e melhorando cada vez. Eu acho que ano que vem é uma escolha dele. Ele tem que ver o que vai ser melhor para ele. O Palmeiras vai ver o que vai ser o melhor também. Mas a gente vai trabalhar e, caso ele for mesmo estudar, quem vier vai vir e vai fazer o melhor para ajudar o Palmeiras também. Eis a questão. Mestre Cuca fica ou vai embora? Há semanas, para quem não se lembra, o Cuca, numa entrevista para a Rádio Globo do Rio, disse que tinha como projeto para 2017 voltar para o futebol chinês. Depois o Cuca chamou os repórteres aqui, setoristas principalmente, que trabalham no dia a dia do Palmeiras, e desmentiu essa história.
O Cuca revelou nas últimas horas para o Correio dello Sport, um jornal muito importante da Itália, que tem também como objetivo fazer não um estágio, mas uma viagem pela Europa para conversar com os técnicos mais renomados. E eu conversei com o Cuca agora, há 10 minutos, ele me disse que essa viagem dele para a Europa, para se aprimorar, não inviabiliza a permanência dele no Palmeiras. Ele iria durante o período de férias do Palmeiras depois do Campeonato Brasileiro. E o Cuca já teria dito também até para o próximo presidente, a eleição será no próximo sábado, o Maurício Gagliotti vai ser eleito presidente do Palmeiras, ele teria já confirmado para o Gagliotti que iria ficar em 2017. Mas o Cuca é meio doidão, meio matusquela, tem mania de perseguição, de repente o Cuca não fica e a situação dele continua incerta por aqui. O Palmeiras continua tentando reforçar o time para 2017, com Cuca ou sem Cuca, e o atacante Alejandro Guerra, do Atlético Nacional, campeão da Libertadores, vai jogar o Mundial Interclubes agora no final do ano. Interessa, o Palmeiras está na briga junto com o Santos e outras equipes, mas o Palmeiras está confiante de que possa contratar o Alejandro Guerra, que é um meio atacante já experiente, tem na casa dos 30 anos de idade. Michele. Tá certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada por todas as informações. Celso Cardoso, e o que você tem a dizer sobre o Palmeiras e sobre o clima de Oba-Oba? É muito bacana ver o Palmeiras nessa fase. Uhum. O Palmeiras ele viveu anos de glória nos anos 70, foi quando foi bicampeão brasileiro, depois ganhou o último título em 76. Aí passou um período de um jejum muito longo, fruto de administrações ruins, de gente que acabou não ajudando muito, e o Palmeiras foi se apequenando. Até que veio a Parmalat, aquela cogestão profissional, começaram a contratar, e durou até 2000, que foi realmente O Palmeiras ganhou a Libertadores em 99, podia ter ganhado. Aí teve a Lava Jato na Itália, fecharam a Parmalat porque estava suja. Lavava dinheiro da máfia. Vamos falar do Palmeiras, mas, enfim, né? Mas não tira o brilho, o profissional, o futebol. Tinha o esquema Parmalat aqui, lembra? Mas o futebol foi muito bem administrado por Brunoro, sabe? A cogestão fez muito bem ao Palmeiras. Tanto que quando saiu a cogestão, quando saiu a Parmalat, o Palmeiras entrou em declínio de novo. E se você observar, de 94, quando o Palmeiras ganhou o último título brasileiro, o Palmeiras passou, é o campeão do século, mas são 3 títulos só que o Palmeiras ganhou. Um campeonato, tudo bem, você pode, tem Libertadores e 2000, eu digo depois de 2000. Ganhou um Campeonato Paulista em 2008, né, em 2000 ainda teve aquela Copa, esqueci o nome da Supercopa, Copa dos Campeões. Ganhou o Paulista em 2008 e 2 Copas do Brasil. É muito pouco para um time que vivia ganhando muito. Em 16 anos. E agora, com essa gestão do Paulo Nobre, você vê o time grande de novo. Os jogadores querem jogar no Palmeiras, existe um projeto. O time mal ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Campeonato Brasileiro, já estão trazendo novos jogadores, já estão pesquisando o mercado. Quer dizer, está se antecipando a todos os outros. Orgulho, o brilho, ou seja, o Palmeiras vai terminar o ano como campeão e vai começar na frente de todo mundo que já está se reforçando. Então isso tem a ver. E vou além. O Palmeiras tem a chance de fazer repetir o que aconteceu na era Parmalat. Ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano e ganhar novos títulos no ano que vem. Brasileiro, Libertadores e por aí vai. Hoje é o time mais organizado do país. Graças ao Paulo Nobre. Claro. Exatamente, esse que é o problema. Na verdade, os estatutos hoje dos clubes impedem que o clube seja vendido por um dono. Mas o Palmeiras hoje tem um dono. O dono do Palmeiras é o Paulo Nobre. O Paulo Nobre é um homem riquíssimo. Para quem não sabe, ele é o maior acionista de um banco chamado Itaú. Só isso. Um dos maiores acionistas, a família dele toda. E para banco não falta dinheiro, né? Falta dinheiro para nós, para o banco não falta nunca. E ele fez uma gestão como se fosse uma coisa de profissional mesmo. E ele botou muito dinheiro lá também. Sim. Dele, pessoalmente. Ele deu o aval dele por dinheiro. Agora, eu fico imaginando o seguinte, dá um cripocó, ou só, ele tropeça no banheiro, bate a cabeça, esquece que é o Paulo Nobre. O Palmeiras está roubado. Por quê? Porque depende de um cara, é isso que eu estou dizendo, ainda continua se dependendo de um mecenas. O Palmeiras sempre dependeu disso. Da outra vez foi a Parmalat. Venda de ingresso dando 2 milhões por jogo, Chico. O que é? Patrocínio mais alto do futebol brasileiro. Não, isso aí é porque fizeram esse negócio da arena, mas isso aí não é suficiente. O Palmeiras, antes de arrecadar isso aí, 2 milhões por jogo, o Palmeiras tinha uma dívida,
Quem pagou a dívida do Palmeiras? Um estádio que é um Não, pera um pouquinho. primor. Fala uma coisa para mim. E as dívidas antes que o presidente anterior, esqueci o nome dele agora, veio aqui no Mesa Redonda e disse que o Palmeiras não tinha dinheiro, estava devendo mais de 300, 400 milhões. Beluso? Não foi o Beluso. Luiz Gonzaga. O Tirone, Arnaldo Tirone. O Arnaldo Tirone. O Arnaldo Tirone tinha aqui e falou isso. Cultura, é aquela que esquece. Mas isso faz Não, mas pera um pouquinho, mas pagaram as dívidas, isso que eu quero saber. Pagaram. Tá, mas Chico, não, o Paulo isso eu quero Nobre saber. organizou tudo, sim. Claro. Não sei então, mas foi o Paulo Nobre. Não Ele foi... tá lá organizando tudo. O Palmeiras deu sorte. E só para que não me chamem de louco, na verdade, estou falando dos 3 títulos em 16 anos, tá? Desde 2000. Isso, é. Né? Agora, no futebol, é bonito ver o Palmeiras jogar. O Palmeiras acertou. O Palmeiras acertou, não vou dizer que não. Agora, dá um treco na cabeça do Paulo Nobre e cai fora do Palmeiras, como é que fica? É isso que eu pergunto. Agora, que arrecada bem, que fez um bom negócio lá, pelo menos imediatamente tem dinheiro, 2 milhões por mês, é bom, está usando tudo no futebol. Mas eu quero saber, quem pagou as outras dívidas? E os 300 milhões de dívida que tinham atrás foram pagos? Isso eu não sei, ninguém me fala. Vamos chamar ele aqui e a gente vai perguntar talvez, tudo. É bom saber. O senhor pagou as dívidas anteriores? O Arnaldo Tirone chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. Eu quase tirei 10 contos do bolso e dei para ele. Então, quer dizer, de repente está tudo bem? Virou uma maravilha? Virou a Alice no País das Maravilhas? Bom, quer dizer, eu não sei. Milagre não acontece. Principalmente no capitalismo. Não tem milagre. Bom, a questão é a seguinte, o adversário contra quem o Palmeiras pode ser campeão é a Chapecoense, que também é verde, e que nesta quarta-feira decide em casa com o São Lourenço da Argentina uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana. E a Chape é o nosso destaque do site gazetesportiva.com. O clube fez campanha nas redes sociais para os torcedores irem ao estádio e a torcida correspondeu. 2 setores do estádio já estão com as entradas esgotadas e apenas 700 ingressos do primeiro lote ainda estão disponíveis. Por conta da procura, a diretoria do clube liberou uma remessa de mais de 2.000 entradas. Hoje o time fez o último trabalho antes do jogo e a ansiedade é grande entre os jogadores. Ao site do clube, o atacante Thiaguinho disse que está até difícil dormir com a expectativa pelo jogo mais importante da história da Chapecoense. Tomara que a Chapecoense vença esse aí e perca domingo do Palmeiras, que é para o Palmeiras ser campeão. Não sou palmeirense. Gosto muito do Palmeiras, torço pro Juventus. Mas eu quero ver o Palmeiras campeão porque está merecendo. O Palmeiras pode ser campeão mesmo, a Chapecoense vencendo. Mas aí tem que depender do empate, Santos perder. Santos e Flamengo, o jogo é no Rio. Não, mas peraí, só um hecatombe. Ih, não começa a falar essas coisas. Tira o título do Palmeiras. Não é possível. Hoje eu fui num banco que o gerente é palmeirense. O cara perguntou para mim, você acha que nós vamos ser campeão? Eu falei, mas meu filho, pode botar uma venda nos olhos e jogar de costa. Eu não tenho como. Mas você falou que era o Santos que ia ser campeão. Não, agora, nessas coisas, o Santos pisou na bola. O Santos não fez a lição de casa, o Palmeiras fez. Então, que seja campeão. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a Gazeta Esportiva, você pode ver a nossa página. Você também pode rever os programas no site da TV Gazeta e na nossa página do YouTube, Gazeta Esportiva. Atenção, 2 pontos. Os vencedores do Troféu Mesa Redonda já estão definidos, mas para você saber quem faz parte do time, da lista dos melhores do Brasileirão, você vai ter que esperar até dezembro, até o dia 11 de dezembro, quando vai ao ar a melhor festa do futebol brasileiro. E nós temos 3 empresas maravilhosas, espetaculares com a gente, fazendo parte dessa grande festa. A Lux Color, a Baltec e a cerveja A Outra estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, o Oscar do futebol brasileiro. A bola vai rolar nesta noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B com apenas uma partida às 7h15 no Estádio Olímpico em Goiânia. O Goiás, 14º colocado com 47 pontos, recebe o já rebaixado Sampaio Corrêa, pior equipe da competição, com apenas 5 vitórias em 37 jogos. Jesus, que coisa! Hora de falar de Copa do Brasil aqui no Gazeta Esportiva. Começamos pelo Galo, mandante do primeiro jogo da decisão, que iniciou a semana treinando no palco da partida, o Mineirão. O Atlético Mineiro já vive intensamente o clima da grande final da Copa do Brasil.
Nesta segunda-feira, o Galo treinou no Mineirão, palco do primeiro jogo contra o Grêmio. Até mesmo por reconhecimento do gramado, né? Que às vezes a gente não estamos acostumados a jogar aqui. Então é um bom reconhecimento do gramado, saber também. A dimensão do campo são as mesmas, mas dá um clima para o estádio ser tão grande, né? Então é muito bom estar retornando aqui para ter reconhecimento do gramado. O treino no Mineirão mostrou 3 problemas que o técnico Marcelo Oliveira terá para escalar o time. Luan já é desfalque certo. Eraso e Fábio Santos também não treinaram e preocupam. Dúvidas só na escalação. Os jogadores do Atlético conhecem muito bem as armas do adversário. O Luan e o Douglas revezam muito, né? Às vezes o Luan sai e o Douglas entra ali para ficar com o zagueiro, às vezes não fica nenhum dos dois. Então a gente vai treinar isso muito bem para não ser surpreendido em momento algum. Todo mundo sabe que o Grêmio é um time que fica muito à vontade com a bola, com a posição de bola. Então temos que tirar com força, temos que tirar a pelota deles e conseguir jogar nós com a bola, como conseguimos fazer sempre em casa, e aí agredir eles. E nessa hora, tanto o novato Gabriel como o experiente Lucas Prato lutam contra a ansiedade, pois sabem que estão muito perto de entrar na história do Atlético Mineiro. Eu estou vivendo a minha vida hoje é um sonho, então eu estou muito feliz de estar representando o Galo, uma instituição tão grande, então é motivo de muita alegria, e a torcida pode esperar de nós muita garra, vontade, dedicação. Isso não vai faltar. Mas ansiedade é só até a bola rolar. Depois que rola a bola, fica tudo tranquilo. Que cheguei, estou esperando tentar conseguir um título importante. Bueno, tenho a possibilidade de jogar esta final, que é muito importante para mim, para todo o time. Então seria fantástico conseguir o título e entrar na história grande do clube. O Grêmio viajou no início da tarde de hoje para Belo Horizonte e recebeu aquela força da torcida no embarque. A torcida tricolor está empolgada com a decisão da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. Hoje à tarde, antes do time embarcar para Belo Horizonte, o Grêmio foi recebido com festa no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Horas antes, os comandados de Renato Gaúcho fizeram o último treinamento e, de acordo com o volante Ramiro, a equipe está pronta para lutar. Se tem algum jogo que a gente tem que dar mais do que 100% é esse. Como eu falei, o nosso momento chegou por tudo que a gente trabalhou e batalhou durante todo esse tempo para chegar a esse momento e em busca dos nossos objetivos. Ele tá muito próximo, então com certeza vai ser um Grêmio muito focado e muito confiante no objetivo. O segredo para frear o ímpeto do Atlético Mineiro nesta decisão já é conhecido pelos gremistas. Sabe de que forma a gente pode neutralizar a equipe deles, então a gente vai procurar aplicar isso dentro da partida, mas não vou falar para não dar arma para o adversário. O zagueiro Pedro Jeromel foi poupado do último treino e pode ficar de fora da decisão. Caso ele não jogue, Rafael Thierry e Fred são as opções. Bom, tem tudo para ser uma grande final. Eu imagino que serão 2 grandes jogos, Chico, tanto no estádio do Mineirão como também em Porto Alegre. Se você compara os 2 times, o Atlético Mineiro tem mais elenco, tem mais nomes individuais. Poxa, tem Fred, tem o Prato, jogador da seleção da Argentina, artilheiro, tem Robinho. E o Grêmio é muito mais o conjunto, né? Tem o Douglas vivendo um bom momento, tem o Luan também, que é bom jogador, mas time por time, o Atlético Mineiro é mais time, no papel. Na prática, a campanha do Atlético Mineiro ela é decepcionante. Sabe, o Campeonato Brasileiro poderia ter brigado pelo título até as últimas rodadas, o que não aconteceu. Santos e Flamengo superaram o Atlético. E o Grêmio, embora esteja ali na zona intermediária do Campeonato Brasileiro, acho que no momento está apresentando melhor futebol. Por isso, para mim, o Grêmio tem um leve favoritismo. Bom, eu discordo totalmente de você. Para variar. Para começar de conversa, olha, quero mandar um abraço para o Alexandre Porto, que está nos assistindo. Porto, grande abraço. O nosso Corinthians vai ficar em 5º. Fica sossegado, meu filho. Vai por mim. Agora, vai para o 5º lugar. Não. Os 5º dos infernos vai você, tá? O Corinthians não. Vai para os 5º. Você vem com maldade para cima do Corinthians, não. O 5º dos infernos vai você. Agora, estou dizendo o seguinte... enquanto o Celso vai para o Cristo do Inferno, o Corinthians vai para 5º lugar. E o Grêmio, na verdade, eu quero dar a minha opinião.
A CBF agiu corretamente quando tirou o mando de campo do Grêmio, porque a filha do Renato Gaúcho invadiu o campo para abraçar o pai. Fez muito bem de tirar os pontos. Agora, fez muito mal de devolver. Sabe por quê? Porque criou um precedente. Agora, a filha de quem quer que seja pode invadir o campo na hora que bem entender que a CBF não vai ter o menor escrúpulo de punir. É isso que eu não entendo. Se puniu, então deixa punido. Tira o mandato, tirou o mando de campo, tirou o mando de campo. Por quê? Porque a moça invadiu o gramado. Não fazia parte do espetáculo, tiraram o mando de campo. Não, voltaram atrás. Está errado, está errado. Eu nunca vi. O Tite ganhou 6 títulos no Corinthians. 6 títulos. Uma vez só eu vi a dona Rose e a filha dele, que agora esqueci o nome, entrarem quando ele estava dando a coletiva de campeão para abraçar o Tite. Quando ele abraçou e chorou. Acho que foi até no segundo título que ele ganhou de brasileiro. A dona Rose subiu, foi lá e abraçou ele. Mas fora, já tinha acabado o jogo, o Corinthians já tinha sido campeão, sabe? Já estava tudo certo. Então, o grande erro da CBF, mas não devia ter punido, o que tem que a moça entrou? E tem que punir sim, não faz parte do espetáculo. É a mesma coisa que o Isqueiro que jogaram ontem dentro do campo do Corinthians. O árbitro postou. Aí foram lá, pegaram um Mané e disseram, fala que você jogou esquerdo, senão a gente vai ser punido. Aí agora vai tirar a punição do Corinthians porque pegaram o Mané que jogou esquerdo. Mas a entrada da filha do Renato é a mesma coisa. Então devia sim tirar a final de lá. Mas puseram a final lá. Mas mesmo assim o Atlético ganha e vai ser campeão. Porque o Grêmio, como Internacional, é um time de fritar bolinhos. Um belo isqueiro, diria eu. É um belo isqueiro. Que ela é bonita são os 500. Mas se ela é bonita, então vai desfilar na passarela, pô. Não tem nada que entrar em campo. O campo é um lugar onde se disputa um título, se joga uma vaga. Você tem que respeitar. É a mesma coisa que você entrar pelado no Senado, é a mesma coisa. Ou no Congresso Nacional. É a mesma coisa, você tem que respeitar o lugar que está. Então não pode, cara, não pode. Todo mundo hoje, o político, todo mundo usa gravata lá na Assembleia, na Câmara. Mulher não precisa, mas não precisa. São regras. Sim, você tem que respeitar. Para que sejam cumpridas, agora, não respeitar, então agora aguenta, né? A apresentação dos jogadores que, apesar das pequenas possibilidades de ganhar o título do Brasileirão, não jogam a toalha e começam a semana se preparando para enfrentar o Flamengo domingão no Rio de Janeiro. Reportagem, Adriano Dolfi. O empate no Mineirão deixou o Santos com 2% de chances de conquistar o título. Um milagre que poucos acreditam, mas o colombiano Copete demonstra que tem fé. O que se falou dentro do vestiário é que fizemos todo o esforço necessário em busca do título. Temos que acreditar até o final enquanto houver chances. Desde que cheguei aqui, meu pensamento era no título. A vaga na Libertadores em 2017, pelo menos, está garantida. Representa muito. Representa muito estar na Copa Libertadores do ano que vem. A competição é forte. Estou contente em voltar a jogá-la. Um time que não é campeão brasileiro pode ser campeão desta competição no ano que vem. E este é o nosso objetivo. O ano não poderia terminar melhor para Copete, que agora é um dos artilheiros da equipe no Campeonato Brasileiro, depois de uma passagem vitoriosa pelo Atlético Nacional da Colômbia. A diretoria do Santos agora tenta trazer 2 ex-companheiros de time do jogador, o meio-campo Guerra e o atacante Berril. Eles sabem o time, o que representa. Os dois sabem o que o time representa na história do futebol. O time, aliás, tem característica muito boa para eles. Se eles vierem, eles vão se dar muito bem, afirmou o colombiano. O Santos está lá dele, Chico. Quer dizer, só um milagre, mas tem que acreditar no milagre, não tem como. Né? Tem que vencer as 2 partidas que tem pela frente, torcer para o Palmeiras perder as 2. Até isso acontecer, enfim, mas tem que acreditar, não adianta, o Santos tem que fazer a parte dele. É que os adversários do Santos são mais difíceis, né? E outra coisa, o Santos fora de casa não joga tão bem. Mais ou menos, né? Porque o Santos pega o América na última rodada. Pega o América na última rodada, mas agora pega o Flamengo. Sim. Então o Santos e o Flamengo empatando... Não, já dá título para o Palmeiras. Já dá o título para o Palmeiras. Então quer dizer que é uma situação difícil.
O Flamengo mesmo não vai querer perder, vai querer ganhar para ficar na frente do Santos, né? Pelo menos em segundo lugar. Então quer dizer que o Palmeiras até disso deu sorte, né? Porque um vai matar o outro aí, né? Um ou outro vai sair ganhando. Tomara que não seja o Santos pro Palmeiras. O Palmeiras não perde da Chapecoense nem a pau. Agora, eu acho o seguinte, que o Santos está comprando bons jogadores, está reforçando esse time do Santos, vai para o terceiro ano quase todo mundo jogando junto. E se vier esse Guerra aí tem 32 anos de idade. Acho que vem para o Palmeiras, viu? Não sei. Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador, marrudo, não tem medo de cara feia, vai pro pau. Ele não é colombiano. Se não me engano, ele é venezuelano. Se não me engano, o Guerra. Ele não é colombiano. Né? Mas é um bom jogador. Ele sabe o que faz com a bola. Colombiano. Não, o Guerra não é. Não é colombiano? Não é colombiano, não. Então, é verdade que outro dia ele estava jogando uma seleção aí, eu estava acompanhando. Eu acho que ele é equatoriano ou venezuelano. Mas ele é bom jogador, mesmo Vamos assim. Pode ser, Barba. Pode ser da Lua, não tem importância. Dá é bom jogador. Aí. É bom meia. Se for pro Santos, vai complicar. Venezuelano. É venezuelano, estou falando. Ele não é colombiano, eu vi ele jogando na Venezuela, que está em último lugar, né? Chico, entrar em campo apenas para cumprir tabela. Essa é a missão do São Paulo, que não tem mais nenhuma pretensão no Brasileirão e começa a pensar na temporada do ano que vem. O repórter Felipe Sboril esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. Confira. A derrota no final de semana do São Paulo para a Chapecoense foi ruim para o tricolor, mas um resultado em especial ajudou o time do técnico Ricardo Gomes. A vitória do Corinthians ontem sobre o Internacional afundou o Colorado ainda mais na tabela de classificação e eliminou qualquer chance do São Paulo de cair para a segundona. Na 13ª posição, com 46 pontos, o torcedor pode respirar agora mais aliviado. Daqui para frente, a missão dessa equipe é tentar pelo menos terminar dignamente o Campeonato Brasileiro. O time folgou na última segunda-feira e se reapresentou na tarde desta terça, já projetando o próximo compromisso diante do Atlético Mineiro no Independência, em Belo Horizonte. Além do Galo, o São Paulo tem ainda o Santa Cruz pela frente na última rodada. Pensando em 2017, o único reforço que chegou foi o atacante Wellington Nem, que já treina com o grupo e está emprestado do Shakhtar Donetsk da Ucrânia até o final da próxima temporada. O técnico Ricardo Gomes e alguns jogadores do elenco serão avaliados nos 2 próximos compromissos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, para saberem se têm ou não condições de permanecerem em 2017. Todos serão analisados, do goleiro ao centroavante. Diga, Chico. Vou falar uma coisa para você. Posso falar? O São Paulo é o seguinte, tem que, é uma terra arrasada. São Paulo é uma terra arrasada. Tem que começar tudo de novo. Então esse negócio de ser analisado do goleiro à ponta esquerda, está certíssima a diretoria do São Paulo. Certíssima. Tem que fazer isso mesmo. E ver se vai ficar com o Ricardo Gomes. Também não adianta dar chance para o Ricardo Gomes começar um trabalho e tirar ele daqui 6 meses. Tem que fechar um contrato e acreditar no trabalho do cara. Então o São Paulo fez a pior campanha dos últimos tempos esse ano aqui. Foi uma vergonha e não caiu para a segunda porque Deus não quis. Essa é a grande verdade. Tá certo, Chico Lang. Bom, voltamos a falar do Coringão, que depois de vencer o Internacional por 1-0, começa a se preparar para o duelo decisivo contra o Atlético Paranaense, em jogo que pode colocar a equipe na zona de classificação para a Libertadores. O repórter Osmar Garrafa esteve agora há pouquinho no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Corinthians. É isso, Michele. Os jogadores do Corinthians, depois da boa vitória de ontem contra o Internacional, se reapresentaram agora à tarde aqui no CT Dr. Joaquim Grava, já iniciando preparativos para a partida contra o Atlético no próximo sábado à noite em Itaquera. E o Corinthians, com a vitória de ontem, ele depende somente dele para garantir uma vaga na pré-Libertadores. Tem 2 partidas a disputar contra o Atlético Paranaense no próximo sábado em casa e é um adversário direto. Se o Corinthians vencer, ele entra no G6 e aí depende de uma vitória contra o Cruzeiro na última rodada e depois, obviamente, com a equipe mineira, o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Depois da atividade dessa tarde, o meia Marlone, que marcou o gol da vitória contra o Inter, conversou conosco. Falou da boa segunda-feira que teve.
fez o gol da vitória e também comentou sobre a indicação do Prêmio Puskás da FIFA como um dos gols mais bonitos da temporada. Recebi a notícia meio-dia, né, na hora do almoço, e o celular não parou de tocar, né? Foi uma tarde até longa, assim, mas bem gostosa mesmo, por estar ouvindo pessoas próximas dando os parabéns, né, pela notícia. Confesso que ainda nem caiu a ficha ainda, né, porque eu falei em outras entrevistas que a gente vê acontecendo só com os outros, né, com esses caras, né, consagrados já no futebol mundial, e quando é com você, você meio que não acredita, assim, né? Então, foi uma tarde maravilhosa e para encaixar, né, teve o jogo, né, que saímos com a vitória, onde eu pude fazer uma boa atuação e ser decisivo fazendo um gol. Então, a tarde aí, misturado com a noite, que eu não vou esquecer, uma data aí que vai marcar realmente a minha carreira e minha vida. Quanto ao time que enfrenta o Atlético Paranaense, o técnico Oswaldo de Oliveira vai ter alguns reforços, como Rodriguinho, Giovanni Augusto, Luca e Guilherme, jogadores que ontem não enfrentaram o Internacional. E vale lembrar que hoje a oposição do Corinthians acabou protocolando o pedido de impeachment do presidente Roberto de Andrade. O presidente vai ter que dar explicações sobre sua gestão ao Conselho de Ética do clube. E aí o impeachment define se será ou não encaminhado para a votação no Conselho Deliberativo. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Não, 74% dos votos. Qual que era a pergunta? Corinthians vai conseguir a classificação para a Libertadores? Não. Sai mexendo no site. Você tem a resposta, mas não tem a pergunta. Eu tinha esquecido a pergunta, mas aí acontece. É que a resposta não vale a pena. Até mais. A gente se vê no Jornal da Gazeta. Até já. Beijo. Tchau. Chicão, sexta-feira você tá aí? Estou aí. Beijo, Beleza. gente. Tchau.